assim, a gente fala assim, higienização não dá dinheiro, é o que mais dá dinheiro. Porque o custo praticamente, sei lá, vamos botar aí R$20 o custo de produto. Começando agora mais um Pode Climatizar, com a presença ilustre aqui do Léo da Alphatec. E aí, Léo, como é que você tá? Bem. Léo, muito obrigado aí por estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Eu acho que a nossa ideia aqui é passar um pouco desse conhecimento, dessa bagagem que a gente tem para esses empresários que não estão nos assistindo. Me conta um pouquinho aí, hoje, a sua idade, um pouco essa tua trajetória aí. Você que é um grande empresário aí, que tem know-how aí para falar de piso-teto, cassete, tá? Me conta um pouquinho aí hoje como é que é o seu dia a dia e o que você faz. Sim, para mim, primeiramente, é um grande prazer estar aqui participando desse podcast que iniciou hoje, né? Não sei se eu fui o primeiro, acho que já teve outras gravações aqui, mas eu estou bastante lisonjeado de estar aqui presente, fazendo essa entrevista aqui com o Renan. Então vamos lá, a gente, não vou falar a minha idade, mas claro, rostinho, né, de 20 anos, garotão, eu sou de 83, faz a conta aí, dá seu jeito. Então é o seguinte, tô com 40 anos, né, a gente está com a nossa empresa Alphatec Climatizações, costumo dizer que é a empresa que mais cresce no Rio de Janeiro. Aí sim, hein? E a gente está aí no mercado já há 21 anos, batalhando, lutando, correndo atrás, começando como empresa mesmo, porque a gente tem, né, as nossas correrias, como eu acho que todo mundo um dia na vida começou ali sozinho, depois pegou um ajudante, depois foi contratando. Eu comecei lá atrás com o meu sogro, né, comecei com um instalador, né, bem fraquinho, sem ferramenta, sem nada, e hoje a gente pode ter o prazer de ter, né, chamado uma empresa com funcionários, colaboradores, tudo certinho, tudo em dia, e a gente está seguindo aí, crescendo a cada dia mais. Léo, bacana, hein? Fico muito feliz, hein? Diz aí pra mim aí, quantos colaboradores você tem na sua empresa? Hoje a gente tem 6 colaboradores, 7 comigo, trabalhando lá diariamente. Bacana. E qual é o seu foco ali, o seu público-alvo ali? A instalação, a manutenção? Me conta um pouquinho mais aí. Então, hoje a gente está focando na nossa empresa contratos, porque é o que garante a empresa de qualquer um durante a baixa temporada, que a gente costuma dizer que é um inverno, né? Então a gente foca muito em clientes que a gente possa ter um potencial de fechar um contrato. Mas primeiramente a gente procura, né? Até eu estava comentando contigo que a gente começou a trafegar, eu nunca fiz tráfego pago, tá? Durante esses 21 anos nunca fiz, é a primeira vez, tá? Foi então o Renan que nos inspirou em fazer o tráfego pago. E assim, o tráfego pago tá dando muito resultado pra gente, tá vindo muito serviço, só que a gente nichou o nosso tráfego. A gente colocou o público-alvo que a gente deseja obter, que é o público ali da galera da Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirante, Joá, Copacabana, Leblon, esse público que a gente nichou para poder atender, entendeu? Bom, e para você que está nos assistindo, o tráfego pago é justamente um digital ali, onde a gente consegue segmentar e trazer cliente ali para dentro da nossa empresa. O que o Léo fez é uma coisa muito bacana que poucos empresários da climatização estão fazendo, que é segmentar o público-alvo de classe média, baixa e alta, e consequentemente esses clientes vêm, chega o orçamento no WhatsApp e a ideia é fechar cada vez mais serviço. Exatamente. Conta um pouquinho para mim aí, você disse que hoje o seu padrão ali é pegar cliente final ali para contrato de manutenção, mas a instalação você também faz hoje, né? Sim, a gente não tem como parar. Como eu falei, o meu público-alvo é cliente de alto padrão, né? Foi um ramo que eu decidi tocar, como você muito sabe, artistas, jogadores, empresários. A gente trabalha muito em condomínio de alto padrão, a gente trabalha mais também com obras grandes, obras de 10 instalações para cima. Claro, a gente faz um para um, lógico, que é o mercado, a gente não tem como parar de fazer, mas a gente tem um nicho de clientes para atender. Porém, a gente sabe que pinga de tudo quanto é jeito, né? Cliente 1 para 1, cliente de multi, cliente de VRF, cliente de fanboy, cliente de splitão. Então, é um segmento muito grande, só que a gente
procura atender os clientes que a nossa empresa costuma se adequar. É porque também, na verdade, é o mercado, né, cara? Exatamente. Não tem como a gente só focar num público-alvo e deixar de fazer aquele cliente de um para um. Então, acho que a grande ideia, para quem está até iniciando ali agora, começa com higienização, depois instalação, depois pega um contrato. E quando a gente vê ali, a gente consegue agregar uma série de serviços dentro da nossa empresa que faz com que a conta feche lá no final, né? Hoje, assim, a gente fala assim, higienização não dá dinheiro, é o que mais dá dinheiro. Exato. Porque o custo praticamente, sei lá, vamos botar aí R$20, custo de produtos que eu digo, tá? Claro que tem o administrativo, tem o carro, tem a gasolina, tem o colaborador, não é? Mas o custo é muito baixo. Vale muito a pena começar ali com uma lavadora, com uma bolsa recolhedora ali de água para poder recolher aquela sujeira ali que sai do equipamento. E assim, acho que com R$1.000, né? A gente consegue. Entre 1.000 a 1.500 já consegue comprar todos os ferramentais. Né? Básico para você poder segmentar ali esse nicho de cliente só de limpeza, de higienização dos equipamentos. E Léo, lá atrás você começou com higienização, já começou com os equipamentos de grande porte, como é que foi isso aí? Então, cara, eu comecei, cara, na verdade com linha branca. Eu consertava geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, freezer, depois, e a CJ, né? Só que quando eu me mudei para a cidade de Cabo Frio, eu fui trabalhar com meu sogro, é muito engraçado, eu fui trabalhar com meu sogro, a gente trabalhou ali um pouco menos de um ano, deu certo, até deu, só que assim, o salário que era destinado para mim não era compatível com o que eu precisava, já com 2 filhos. Uau! O que aconteceu? Tinha um rapaz que tinha uma empresa lá em Cabo Frio e o meu sogro era amigo dele. Então, o meu sogro me indicou para ele, para ganhar um pouquinho mais. Eu comecei ali e ele atendia só o hospital da prefeitura. Então, todos os hospitais que tinham na cidade de Cabo Frio, fora os postos de saúde, era eu e mais um ajudante que atendia. Só que lembrando, gente, eu não entendia muito bem do split. Era assim, eu sabia o básico, não entendia muito bem. Então, assim, eu fiz bastante besteira nos equipamentos. Eu acho que faz parte, né? Todo mundo que se inicia nesse mercado, não tem como ele... Não tem como queimar uma placa, queimar uma pessoa, cara. E se demora, a gente queima até hoje, né? Até porque a gente é ser humano, né? Exatamente. Mas a ideia é se qualificar, a ideia é estar no campo, a ideia é buscar conhecimento para que, de fato, ali a grande ideia é a gente se tornar um profissional melhor, né? E se qualificar cada vez mais. Uma dúvida que eu tenho, né? Diz para mim e diz para quem está nos assistindo aí, qual é a sua maior dor hoje dentro do seu negócio, dentro da sua empresa? A minha maior dor são colaboradores. Colaboradores, né? Porque, assim, eu vou te dar um exemplo. O cara não sabe nada, né? Vamos dizer que tu pegou um cara do zero, cru, não sabe nem o que é uma chave de fenda. Só que esse mercado de climatização é um mercado que não é difícil. Para quem quer estudar, para quem se interessa e gosta da profissão, é um mercado que você consegue aprender rápido, você sabe muito bem. Então, se o cara que você pegou do zero for bom, né, for desenrolado ali, cara, e o cara com 6 meses, ele se acha profissional. Exato. Ele se acha profissional. Não vou falar o nome dele aqui, mas tem um amigo nosso, você também é amigo dele, você conhece, que ele hoje fala pra mim assim, eu sou jogador caro, pra me contratar, tu tem que me pagar muito. Só que ele começou comigo. Sim. Ele começou comigo, passou por outros amigos também, só que hoje ele não quer prestar mais serviço pra gente. Sim. Ele fala que a gente não vai ter nem condição de pagar ele. Não tá errado, tá certo. É o pessoal dele, o cara buscou, o cara estudou, saía com ele. Mas assim, a minha maior dor é essa. A gente forma o cara, com 6 meses ele se acha profissional e ele vai embora, seguir o rumo dele. Não tá errado. Mas assim, a minha dor é essa. A gente forma e a gente perde. A gente forma e a gente perde. Então, tem essa rotatividade sempre de funcionários. Exato. Eu acredito que, acho que toda empresa, eu acho que vai ter essa dor, né? Sim. De perda de qualquer funcionário. Mercado também, né? Qualquer mercado, qualquer nicho. Mas eu acho que a grande ideia também é a gente tentar reter aquele colaborador, né? Exemplo, hoje a gente tem o Júnior aqui, que é o nosso gestor, nosso gerente operacional, e a gente trilhou um plano de carreira para ele, né? Eu trilhei um plano de carreira para ele, mostrei quais são os padrões, os processos, e de uma certa maneira a gente trilhando um caminho para esse colaborador,
a gente quer com que daqui a 6 meses, 7 meses, além dele ser um ótimo gestor, ele pode ser um CEO. Então a gente trilha um plano de carreira para que ele enxerga isso dentro da mentalidade dele, Léo. E de fato ele fica com a gente ali um bom tempo. Então acho que, cara, não tem jeito. Colaborador a gente tem que trazer para a próxima, a gente tem que lapidar, a gente tem que treinar, porque o colaborador precisa ser competente, mas a gente não sabe o dia de amanhã se ele encontra uma empresa melhor, ou se ele vai ficar, mas eu acho que o caminho mesmo é tentar trazer sempre aquele colaborador. A gente tenta motivar ele. Exato, né? Trazer aquele colaborador, traça um plano de carreira para ele e faz com que ele tenta ficar na nossa empresa aí um bom tempo aí, trilhando essa caminhada. Hoje eu tenho lá na empresa lá um colaborador que, inclusive esse mês entra de férias, ele tá com a gente já há mais de 2 anos. Bacana, uau. Entendeu? Já aumentei o salário dele 2 vezes. Ele começou com um salário de ajudante, aí depois ele foi meu oficial e hoje ele é mecânico. 2 anos? Mais de 2 anos já tem 2 anos alguma coisinha. E esse mês ele entra de férias. O que eu vejo muito, Léo, é os empresários hoje que tem um ajudante ali durante 5 anos, durante 10 anos e esse ajudante não performa. Eu conheço, hein? Tu como uma ferida agora. Esses dias, um ajudante de um amigo aí, de uma empresa, veio no particular me chamar e veio falar isso, exatamente isso. Está escrito ele, tem 3 anos, o cara é literalmente um ajudante. Quando ele vai meter a mão na ferramenta para fazer alguma coisa, o cara, opa, vai aqui pro canto, deixa comigo. Ou seja, o cara quer evoluir, mas ele não consegue porque o profissional, não sei qual é a motivação dele, não sei se é medo, não sei, não posso falar por ele. Mas, assim, ele não deixa o cara evoluir. Não deixa. Hoje a gente tem outro lá que tá com a gente tem 1 ano. Hoje eu já deixo ele meter a mão, sendo, claro, com a minha supervisão. Exato. Ele tá há 1 ano, mas é porque ele é devagar mesmo, é o processo dele. Só que eu tô dando liberdade pra ele. A gente já deu uma meta pra ele, como o Renan me disse, eu dei uma meta pra ele, ó. Você tem que chegar até aqui. Se você não chegar até aqui, meu patrão, vai vir outro e vai tomar o teu lugar. Exato. A gente botou um ponto final pra ele. Entendeu? Literalmente ponto final, ó. Você tem até aqui para fazer isso, isso e isso. Se você não fizer, meu patrão, não adianta, vai entrar outro colaborador no seu lugar. Mas eu também que às vezes eu vejo, Léo, que às vezes o colaborador ele quer performar, mas o responsável ele não quer soltar, ele não quer delegar. E às vezes até aí tá tudo bem, Léo. Eu acho que a grande ideia é o cara entender que ele precisa delegar. Sim. É delegar para confiar ou confiar para delegar? Você tem que delegar para confiar, não tem jeito. Não tem como você confiar primeiro para depois soltar o cara. Então, acho que a grande ideia é você soltar. E depois que a gente começa a entender isso, Léo, a gente começa a ficar um pouco mais esperto. Porque a gente já começa a delegar a função. Ou seja, a gente já começa a sair do amador. Porque quem não tá delegando hoje tá preso na operação, mano. Eu tinha esse problema, cara. Sei lá, deixa eu ver. 5 meses atrás, talvez. 5 não, foi no tempo que eu comecei a ter uma outra empresa, deve ter mais ou menos 8 meses atrás. Eu sempre meti a mão. De 8 meses pra cá eu não meto a mão mais em ferramenta. Uau. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é como o Renan disse, eu preciso delegar, eu preciso confiar em alguém que faça aquele serviço pra mim e eu possa estar rodando orçamento, rodando obra como hoje eu faço. Claro, tem alguns serviços que são muito rentável e é caro, que eu não posso literalmente deixar o colaborador lá. Eu tenho que estar supervisionando, andando ali atrás, ó, aqui. Exato. Mas literalmente meter a mão na ferramenta, pode ver minha unha aí, ó. Não tá suja, minha mão não tá com graxa. Porque eu não meto mais a mão hoje. Eu gosto de dizer que não é delargar, né? Exatamente. Você pode delegar e você pode supervisionar, exatamente. Entendeu? E tem várias ferramentas que você consegue fazer isso para que você acompanhe e você consegue saber se seu colaborador está indo bem ou não. Exatamente. E assim, como você falou, delegar. Hoje eu não tenho, não sei se você tem um responsável, acho que tem, né? Que é o Juninho. Ele foi embora. Juninho, acho que ele acompanha as obras, não sei qual a função literalmente dele aqui, mas eu hoje não tenho, hoje eu sou supervisor, hoje eu tenho que rodar as obras para ver como é que está sendo atuada. Agora, eu não sei se você está aqui na tua empresa, então uma pergunta que eu te faço, você tem alguém ou você mesmo que vai até as obras? Olha, a gente não, na verdade a gente não atua muito em obra, a gente é mais cliente ali 1 para 1, sim, eu digo residencial. Então, para mim saber se minha equipe está indo bem ou não, a gente tem o Júnior que é gerente operacional, ele fica responsável ali por acompanhar, por coletar feedback, mas a gente busca isso através do consumidor final. Sim. Então, acabou a instalação,
A gente tem um QR Code que ele bate lá, o cliente faz uma avaliação ali já imediato e a gente já consegue saber se ele performou ou não naquele atendimento. Então a gente pega feedback ali com o consumidor final. E não tem como, Léo, a gente ter 8 supervisores com cada equipe. Sim. Então a gente precisa confiar literalmente no time para que o time entregue um bom serviço. E o que eu posso te dizer é o seguinte, quando você tem processo e pessoas competentes dentro da sua operação, cara, você pode ter certeza que a sua operação vai rodar, mas eu também consigo te dizer que também a gente tem problema. Mas a grande ideia é você mentalizar isso dentro da sua cabeça e saber como é que você vai resolver os problemas. Então, o problema vai, o problema vem, mas a ideia é solucionar ali a dor do cliente final, fazendo com que o time performe, a empresa também performe e vira um ganha-ganha, entendeu? Não tem como uma empresa, seja qualquer ramo, qualquer setor, não tem empresa que dê 100% certo de satisfação para o cliente. Não tem como. Sempre tem um problema ou outro. Isso é normal, cara. São processos e procedimentos que a gente costuma dizer. Então, assim, por mais que o colaborador tente fazer de 10 instalações, vou dar um exemplo. 10 instalações, pode ser que não, mas pode ser também que sim, que uma venha dar algum problema. Às vezes é um problema bobo. Um pinga-pinga, uma mangueira que soltou, saiu fora, ou um gás que fugiu, que às vezes não é comum, mas pode acontecer. Então, assim, existe processo e procedimento para isso não acontecer, mas sempre vai ter algo para ser resolvido. E sem falar, Léo, que o ser humano é falho. Eu sou falho, você é falho. Mas a grande ideia é, se errou, ter um pós-venda ali bom para que a gente consiga ali contornar isso para o cliente e mostrar que a gente é uma empresa sólida. Muito bom você falar sobre pós-venda, porque assim, pelo menos eu na minha empresa lá, cara, eu zelo muito por isso. De não deixar o meu cliente na mão. Eu zelo muito, muito, muito. Se deu um problema, a gente consegue atender até 24 horas. Quando a nossa agenda hoje, eu digo por hoje, né, não no inverno, mas hoje está muito cheia. Muito cheia. Então, assim, às vezes instalou hoje, deu um problema amanhã. A gente agenda até 24 horas para poder voltar no cliente. Se tem outro cliente para atender, a gente dá preferência para ele, lógico. Mas tem clientes que são longe. Não tem como a gente deslocar uma equipe agora, largar um cliente que já está em execução para poder atender o outro. Entendeu? Mas, assim, o nosso zelo hoje é o pós-venda. Até mesmo a gente, às vezes, como você disse, a gente tem um aplicativo que a gente paga mensalmente para que o colaborador preencha, tira foto. Posso até falar o nome dele aqui? Pode. É o Alvo. O aplicativo é o Alvo. É um aplicativo muito bom. Muitas empresas aqui no Rio de Janeiro já se adequaram a ele. É um pouquinho elevado o valor, mas, cara, é uma confiança. É válido até para questão jurídica, esse aplicativo. Então, assim, a gente se resguarda através desse aplicativo e a gente tem um pós-venda ali. Também o nosso atendente liga para o cliente para saber como é que foi. Exato. O nosso atendimento lá com ele. Eu lembro que isso, o pós-venda, foi uma coisa que quando eu comecei a empreender ali, comecei a ter equipe, a gente teve uma certa dificuldade para poder readequar isso. Porque, como eu falei, a gente precisa entender ali como é que a gente vai contornar essa situação. E quando a gente começou a ter equipe ali, né, que hoje a gente faz em média ali de 200 a 300 instalações por mês, a gente teve alguns pós-venda ali que acabou ficando para trás. E dentro desse empreendedorismo, eu tive uma sacada muito boa, que foi o quê? A gente tem equipe de instalação e a gente tem um responsável para poder atender o pós-venda. Mas apesar que a tua demanda é muito maior que a minha. Você tem o quê? 8 equipes hoje? Aproximadamente 8 equipes. A tua demanda é maior, então os teus problemas também vão ser maiores. Exato. Isso aí é normal, cara. Exato. Em qualquer outra empresa. Exato. Aí a sacada foi o quê? Trazer um profissional, tá? Só pra deixar ali. Só pra deixar ali, ou seja, a gente ganha produtividade, a gente ganha rapidez, a gente não deixa o cliente na mão. Porque, como eu te falei, a gente tá num jogo, a gente tá na selva. Se a gente demore, o tráfego vem e engole a gente. Então, para isso não acontecer, a gente organiza a casa. Como eu costumo dizer, cresceu, organiza. Cresceu, organiza. E assim a gente vai se adequando no mercado. Exatamente. Assim, é complicado, porque quanto mais clientes, mais problemas vão gerar, sabe? É normal. Hoje, eu tô tentando deixar uma equipe só para manutenção e pós-venda. Boa. Tô tentando, não consegui ainda, tô contratando. Se você estiver assistindo aí e quiser, manda um currículo lá pra gente. Bom, mas eu tô tentando, mas tá difícil. Bom, isso é bom. Aqui na nossa operação a gente também faz assim. Tem só a equipe de instalação, o responsável pela manutenção e pelo contrato e o responsável pelo pós-venda. Isso dá muito clareza ali na hora de demandar o serviço ali para as equipes.